Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Educa Araxá. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou Jaqueline Carvalho, professora de Geografia, e hoje a nossa aula é para EJA nível 2. Então vamos lá, gente. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar um tema novo. Nós vamos falar sobre as organizações internacionais, certo? Então vamos ver o que é isso aí no mundo, essas organizações internacionais. Bom, então olha só, são estruturas criadas através de acordos multilaterais pela comunidade internacional. Versam sobre temas diversos. Gente, uma organização internacional é quando países, estados independentes se reúnem, criam ali uma organização em função de determinado tema para discutir, para estabelecer diretrizes, para intervir em casos de conflitos, enfim, para atuar numa série de circunstâncias que existem, tá? Então é isso que é uma organização internacional. É uma reunião de países que criam instituições, né, para promover diversos temas, diversos objetivos, mas todos eles ligados com a paz e com o crescimento das nações. Certo? Então, é uma ideia que surgiu principalmente após 1945, quando a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A gente até já tinha algumas organizações antes, mas as organizações que nós temos atualmente, essas grandes organizações, elas surgem a partir de 1945. E a maior delas, acho que a mãe de todas elas, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU ela foi criada, né, no fim da Segunda Guerra com o objetivo de lutar, enfim, de impedir que situações como aconteceram na Segunda Guerra se repetissem, para que o Holocausto não se repetisse, para que todas aquelas atrocidades que foram cometidas durante a Segunda Guerra não voltassem a acontecer. Né? E que fosse criado documentos que protegessem a integridade dos seres humanos, né? Para justamente não viesse contrário àquela ideia, né, dos nazistas, da perseguição a vários grupos. Então, esse é o símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas, certo? A gente tem aqui, é uma projeção azimutal, então a gente tem aqui os continentes ao centro, justamente simbolizando a união dos povos, a união do mundo, tá? A ONU, gente, ela é formada por 193 países, aos quais ela reconhece como estados. Veja bem, não são todos os locais do mundo que são reconhecidos como estados, como países pela ONU. A gente tem alguns que ainda não são, embora lutem para ser, tá? Então, a ONU mesmo reconhece 193. A gente tem alguns, por exemplo, como Kosovo, como Taiwan, enfim, algumas áreas que ainda precisam ser reconhecidas, mas que não foram, e que então não são status de fato pela ONU, tá? A instituição reconhece 193 países. E a gente tem aqui a sede das Nações Unidas, fica em Nova York. Ela tem outras sedes pelo mundo, tá? Ela tem vários escritórios distribuídos pelo mundo, inclusive no Brasil. A gente tem escritórios da ONU, tá? A gente tem o site ONU Brasil, que quem tiver curiosidade aí pode entrar, pode consultar as ações que a ONU faz no país. E essa aqui é uma imagem, né, da Assembleia Geral da ONU, onde eles realizam a Assembleia Geral, que é a reunião dos 193 países. Então, quando eles têm que debater algum tema muito importante, quando eles precisam votar, quando eles precisam discutir alguma demanda muito séria, eles reúnem representantes desses 193 países aqui, nessa sessão coletiva, para fazer essas votações, essas reuniões. Recentemente, a gente teve algumas reuniões da Assembleia Geral nesse espaço. Foi justamente para discutir a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Então, a gente tem aí essa demanda. Bom, e quais são, então, né, os objetivos da ONU? Como eu falei, ela foi criada em 45 e ela queria sanar o mundo, né? O mundo estava muito perplexo daquelas questões, dos horrores todos da guerra. Então, ela veio para impedir que a população, impedir que o mundo vivenciasse outros modelos daquele cenário horrível que estava sendo desenhado, né? Então, é manter a paz e a segurança internacional,
tá? É o primeiro objetivo da ONU. Depois, desenvolver relações de amizade entre as nações. É manter um equilíbrio, uma cordialidade, um bom relacionamento entre os países, para evitar conflitos, né? Um dos objetivos principais da ONU é esse, evitar conflitos. Alcançar a cooperação internacional na solução de problemas, por isso igual está tendo a guerra da Ucrânia e da Rússia, ela foi lá, reuniu todos os representantes dos seus países para debater, para propor solução, para achar ali um termo de cooperação. E ser um centro para harmonizar as ações das nações, né? Então, aquelas nações que estão mais agressivas, aquelas nações que estão colocando algumas dificuldades, ela vai entrar com um trabalho diplomático em uma tentativa de amenizar essa problemática. Gente, muita gente acha que a ONU pode sair invadindo os países, que a ONU tem um exército, que a ONU pode fazer ou parar uma guerra. A situação não é bem assim. Aí rende muitas críticas à ONU esse cenário. Na verdade, o que existe é uma desinformação. A ONU ela não tem autonomia de poder supranacional. Então, ela não pode entrar num país e tirar um presidente à força, ainda mais um presidente que foi eleito democraticamente pelo seu povo. Ela não tem o poder de invadir um país com tanques de guerra, de provocar uma guerra. Ela não tem esse poder. Agora, como nesse momento está acontecendo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a gente escuta muitas pessoas dizendo assim, né? A Ucrânia, a ONU tem que invadir a Rússia, a ONU tem que invadir a Ucrânia para poder parar a Rússia. Gente, não é bem assim. Primeiro, para ela fazer qualquer intervenção, ela vai precisar de aprovação de outros países. Outros países vão ter que aprovar essa intervenção. E segundo, ela não tem o poder de subestimar o governo dos países, né? Ela não pode, por exemplo, entrar contra o governo da Ucrânia, ela não tem esse direito, né? Ela não tem esse poder de entrar em um país sem a devida autorização. Ela sim, ela já atuou em alguns conflitos? Ela já atuou em alguns conflitos, mas ela teve a autorização, ela teve o apoio para entrar ali e fazer o seu trabalho, tá? A gente fala que a ONU tem um exército, na verdade a ONU tem pessoas, militares cedidos de exércitos que colaboram, de países que colaboram com a ONU, que são treinados para algumas missões, mas que envolvem manutenção da paz e não ataque, não promover uma guerra, mas sim manter a paz e a cordialidade entre os povos. Então, essa ideia que a ONU é como se fosse uma super-heroína, que ela pode invadir a qualquer momento um país, isso não acontece dessa forma. A gente tem todo um ordenamento, a gente tem toda uma questão legal, né, e que vai tirar poderes dessa instituição e que vai delimitar a força dela, porque ela também não pode tirar a autonomia dos países. E aí a gente tem a figura do Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão da instituição, talvez um dos órgãos mais importantes da instituição, e é ele que vai atuar nos casos de conflito. Então, se alguém tivesse que intervir, igual no momento agora da Rússia e da Ucrânia nesse conflito, gente, primeiro teria que ter a aprovação desse conselho. Primeiro teria que ter as determinações desse conselho, para só depois a gente passar, né, para uma invasão concreta, para uma intervenção concreta. E o Conselho de Segurança ele é feito por 15 países. 5 são cadeiras permanentes, eles nunca saem, e eles são os donos dos principais votos, e 10 que são rotativos, que saem a cada 2 anos, tá? Nesse momento, o Brasil está no Conselho de Segurança da ONU, certo? Esse conselho, ele é rotativo, como eu disse, então os países vão saindo. O Brasil é um dos países que tem direito a estar no Conselho Rotativo da ONU, tá? A gente tomou posse agora em janeiro de 2022, vamos ficar aí por mais 2 anos no poder, e aí a gente tem direito de voto. Então agora, como estava acontecendo o conflito da Ucrânia, já o Conselho de Segurança já realizou diversas reuniões e o Brasil pôde votar. Ele se absteve na maioria das vezes, tá? Ele supervisiona medidas que garantem a manutenção da paz e da segurança internacional e pode autorizar uma intervenção militar e impor sanções. O Conselho já autorizou intervenções militares. No caso, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, pós 11 de setembro, ele fez uma intervenção, tá? Ele propôs uma intervenção, mas
como eu já expliquei, primeiro precisa passar por esse órgão primeiro precisa votar, né, aprovar ou não aprovar, e aí sim seguir para uma intervenção. Então, ele já aprovou intervenções, né, mas até o momento, nesse caso da Rússia e da Ucrânia, nada foi feito, tá? E quais são os países que são cadeiras permanentes? Quais são aqueles que são os que realmente tomam as decisões no Conselho? Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. Esses são as maiores potências que participam aí do Conselho. E esses membros, eles foram escolhidos com o final da Segunda Guerra, porque os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Rússia ganharam, né? Eles eram dos aliados que ganharam a guerra, certo? A Segunda Guerra, e a China veio a se juntar posteriormente como representante asiática, tá? Então, esses são os países aí com muito poder dentro da ONU. A Rússia herdou a cadeira da União Soviética, tá, gente? Na verdade, na Segunda Guerra, quem lutou foi a União Soviética. Após o fim da União Soviética, em 91, a Rússia assumiu o lugar. E agora, eu trouxe pra gente uma reportagem para falar um pouquinho sobre o Conselho de Segurança, mais precisamente sobre a volta do Brasil, né, ao Conselho de Segurança da ONU como cadeira rotativa. Então, vamos ver aí, pessoal. Pela 11ª vez, o Brasil ocupa uma cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU. Ao lado de México e Noruega, entre outros países, o Brasil terá a responsabilidade de manter a paz e a segurança mundial. Saiba mais na reportagem de Marcelo Matos. O Brasil volta a integrar o Conselho de Segurança da ONU. O assento não permanente valerá para o biênio 2022-2023. O retorno ocorre após 10 anos e será o 11º da história. A última vez tinha sido 2010-2011. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é formado por 15 países, com direito a voto, mas são membros permanentes apenas os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia, também com poder de veto. Os demais 10 assentos são temporários e os países são eleitos de forma rotativa, em mandatos de 2 anos. Os temporários serão Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana, que tomam posse com o Brasil, e ainda a Irlanda, Índia, México, Noruega e Quênia, que ficarão até o final de 2022. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem responsabilidade pela manutenção da paz e segurança mundial. O Brasil participa de 7 das 12 operações de paz da ONU e terá como prioridades a prevenção e a solução pacífica de conflitos, a eficiência das missões de paz e das respostas humanitárias às crises internacionais, a consolidação da paz mediante ações voltadas para o desenvolvimento, o respeito aos direitos humanos e a maior participação das mulheres nas ações de promoção da paz e da segurança internacionais. O governo brasileiro busca há muito tempo um assento permanente no Conselho. O país integra o G4, grupo formado também pelo Japão, Alemanha e Índia, que defende mudanças no Conselho da ONU. Bom, gente, terminada esse videozinho, a gente pôde, então, perceber que o Brasil agora, né, ele está com certo poder nas mãos, ele tem aí o direito, né, de votar nesse conselho, certo? E ajudar a decidir sobre as intervenções. Isso é bom do ponto de vista diplomático para o Brasil, tá? Então, vamos lá falar agora de outro órgão, de outra organização internacional que é ligada à ONU, né? Essas organizações, a maioria delas são todas ligadas à ONU, que é o BIRD, né? O Banco Mundial. Então, olha o que ele tem. Ele oferece grandes financiamentos a regiões menos desenvolvidas. Então, ele atua como um banco, gente. Ele faz empréstimos. Só que ele não faz empréstimos para nós, pessoas físicas. Ele vai fazer empréstimo para quem? Para os estados, para os países, tá? E aí, a maioria das vezes é para financiar regiões mais pobres, países que passam por crise. Agora, nessa questão da pandemia, ele cedeu, né, ele fez empréstimo para que os países pudessem comprar vacinas de uma forma emergencial.
Então, a gente tem projetos de infraestrutura, estradas, barragens, sistemas de irrigação, treinamento para uma melhor utilização dos recursos dos países mais pobres, oferecer apoio em situações de calamidade, tais como guerra e desastres naturais. Mas esse oferecer ajuda, gente, é na questão financeira, tá? O BIRD, ele é uma instituição, um banco que oferece ajuda financeira, tá bom? Então, na verdade, ele funciona como um banco, só que em nível internacional, tá? Depois, uma organização que a gente tem ouvido falar muito nos últimos tempos, que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ela também está ligada à ONU, né? E a gente vê com frequência ela agora na internet, com frequência ela agora nos jornais, porque ela que foi ditando os rumos da economia, como a economia deveria se comportar, né? Então, olha só, garantir que toda a população possa ter acesso à saúde em seu mais alto nível, certo? Então, ela quer aí que a população ela tenha recursos, inclusive ela vai levar e vai ajudar os países mais pobres que não têm essa condição, elaborar a classificação internacional das doenças, prestar assistência e orientação, cooperação entre grupos científicos e profissionais que atuam na busca por programas de saúde. A gente tem que ver, na pandemia, ela estava liberando as vacinas, então os laboratórios fabricavam, faziam suas pesquisas e era a Organização Mundial de Saúde que vistoriava, que permitia, né, a fabricação de novas vacinas, que autorizava novas vacinas, tá? A gente viu uma participação dela muito grande nos últimos anos, nos últimos 2 anos, né, na verdade. Todo medicamento que entra de forma externa, ele passa pelo aval, né, da Organização Mundial de Saúde. Gente, agora eu trouxe umas atividades para a gente fazer. Nossa matéria ainda não se esgotou. Nós vamos continuar falando dela, tá, para frente, mas por agora a gente vai fazer as nossas atividades. Então, olha só. Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU possuem o direito de veto das decisões, ainda que aprovadas por todos os outros membros. Então, olha só, os membros permanentes, que são aqueles 5, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e a Rússia. Então, eles possuem o direito de veto das decisões, eles podem negar ou permitir, né, ainda que aprovadas por todos os membros. Então, olha só, eles possuem o direito de veto das decisões, ainda eles podem votar, ainda que aprovados por outros membros, gente. Ou tem que ser unânime. Tem que ser o quê? Unânime, né? Então, aqui, essa questão está errada. Depois, a agência da ONU, que acompanha a evolução da pandemia da Covid-19 no mundo qual desses órgãos que a gente estudou hoje que acompanham, né, a pandemia? A, o SUS, Sistema Único de Saúde. B, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. C, os hospitais municipais. D, o governo federal. Gente, se a gente for pensar, todas essas letras aqui têm compromisso, né, com a questão da pandemia. Mas qual que no nível da ONU, qual que é a agência da ONU entre essas alternativas que eu trouxe para vocês? Vai ser qual, gente? Pensaram aí? A letra B, a OMS, Organização Mundial de Saúde. Bom, gente, nós vamos parar por aqui a nossa aulinha e na aula de hoje a gente falou sobre a ONU, sobre o Conselho de Segurança, sobre a Organização Mundial de Saúde e fizemos algumas atividades, mas a gente vai continuar com esse assunto, então fiquem ligados e acompanhem a nossa próxima aula. Então, gente, bons estudos, certo? Bons estudos, que vocês continuem sempre conosco. Um beijo grande e até mais!